Jeremias 29, 7. Que diz assim: procurai a paz na cidade para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Sabe, esse texto é uma carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com essa reunião? O que isso tem a ver com esse momento? A Babilônia, nesses dias, era a nação mais poderosa do mundo, como os Estados Unidos da América hoje. E a Babilônia conquistou tudo que ela viu. Todos os impérios, reinos, províncias, tudo que estava no seu caminho a Babilônia conquistou, inclusive Israel. Eles tomaram a cidade. Jerusalém estava localizado no centro do mundo, então todo rei, todo monarca, todo imperador queria conquistar Jerusalém. E eles conquistaram Jerusalém, sitiaram a cidade por um tempo, controlaram o templo e levaram o povo para o cativeiro. E o sentimento no cativeiro era um sentimento de revolta, de frustração, de dor, de desolação. E era comum eles conversarem dizendo, podia aparecer uma outra nação tão forte e destruir a Babilônia para vingar a gente. Alguém podia aparecer e fazer com a Babilônia igual ou pior do que eles fizeram conosco. Então Jeremias escreve a carta para esse pessoal que estava no cativeiro com essa mensagem: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que Jeremias estava ensinando para eles? Que independente do cenário, independente da dificuldade, independente deles concordarem ou não com a supremacia babilônica, eles precisavam trabalhar, torcer para que a Babilônia seguisse avançando. Por exemplo, se você morar num lugar que está em guerra, a guerra te afeta, sim ou não? Sim. Se você morar num lugar que é área de risco, o conflito te afeta, sim ou não? Sim. Se você trabalha numa empresa que está fechando, isso te afeta, sim ou não? Sim. Então, qual era o pensamento deles? A Babilônia conquistou tudo, inclusive a nossa nação, e agora a gente está aqui preso. Não é justo, não é certo. E eu queria que alguém viesse e fizesse a mesma coisa com eles. Só que eles não entenderam que se acontecesse qualquer coisa ruim, qualquer coisa diferente com a Babilônia, isso iria respingar neles. Então essa não era uma carta de motivação, era uma carta de orientação, porque eles necessitavam. Era uma carta de orientação, porque eles precisavam saber como se posicionar. A cidade tinha que dar paz para que eles tivessem paz. A cidade tinha que avançar para eles avançarem. Da mesma maneira que morar numa área de risco, num lugar em conflito, num lugar que está num momento ruim, vai te afetar. Fazer parte de um grupo que está crescendo, que está expandindo, que está avançando, também te afeta, sim ou não? Sim. Então qual era o conselho de Jeremias? Façam o melhor que vocês puderem aí da Babilônia. Se esforcem, se unam, porque se tudo der certo para a Babilônia, vai dar certo para vocês também. E eles precisavam entender isso. Nosso assunto hoje é baseado na frase de Rocky Balboa: não importa como você vai bater, e sim o quanto aguenta apanhar. Essa é uma palavra de resistência. Até que ponto você está comprometido com o seu sonho, com o seu trabalho, com a sua equipe, com a sua família? Eu sempre digo isso para a minha equipe, que antes de pensar no resultado, antes de pensar na escola, antes de pensar na meta, pensa nas pessoas que você deixou em casa, que não estão prontas para ouvir uma palavra dizendo: eu não venci, eu não consegui. Você sai todos os dias para trabalhar, você sai todos os dias para vencer, para romper, para conquistar. Eu acho que o pior cenário do mundo é chegar em casa e dizer: olha, eu fui demitido.
eu perdi, eu não consegui. Porque as pessoas que estão lá, elas dependem de você para sonhar. Elas dependem do seu trabalho todos os dias para ter esperança. Então eu queria começar falando de resistência, porque apanhar, ser confrontado, algumas vezes sofrer com os ataques que recebemos não é tarefa fácil. É por isso que líderes não são fabricados, líderes são forjados. E quando você pensa num processo de liderança, onde você tem que forjar alguém, não é simples. Para o azeite acontecer, a azeitona tem que ser espremida até o seu limite. Para o vinho acontecer, a uva tem que ser espremida até o seu limite. Então eu quero perguntar se você está pronto para ser forjado, para ser espremido, para ir até o ponto máximo desse processo, para que possamos extrair a sua melhor versão. Quantos? Eu vi 2 mãos levantadas, isso anima demais. Quantos estão prontos? Porque quando falar de apanhar, as pessoas dizem, eu não quero apanhar, não. Mas de tanto que você apanhou, de tanto que você passou dificuldade, você resistiu e você se tornou a pessoa que você é. Então eu queria que você pensasse um pouco nisso. Estão te batendo agora, estão te afrontando, te perseguindo, estão te espremendo. Não é porque não gostam de você. Se você parar para pensar, todas as vezes que os nossos pais nos colocaram de castigo, nos deram uma surra, nos privaram de alguma coisa, não era porque eles não nos amavam, muito pelo contrário. Talvez eles não tivessem a informação que temos hoje, o entendimento que temos hoje, mas da maneira deles, eles estavam tentando nos proteger, nos ensinar. Eles queriam que nós nos tornássemos homens e mulheres de bem, sim ou não? Sim. Quem aqui apanhou quando criança? Eu falei na última reunião que eu perdi a minha mãe com 6 anos. Então eu morei muito tempo com a minha irmã mais velha. Então eu tinha que ajudá-la a cuidar dos meus sobrinhos. Quem aqui já apanhou sem ter feito nada? Então eu apanhei muito. Se meus sobrinhos aprontassem, eu apanhava porque eu tinha que estar cuidando deles. Por que você deixou se machucar? Por que você deixou aprontar? Eu vou confidenciar uma coisa aqui. Eu já tomei uma surra de fio dobrado e depois me deram um banho de água com sal. Triste, né? Mas isso aconteceu comigo. Mas esses processos todos me ajudaram a ter a leitura de vida que eu tenho hoje. Me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, mesmo a minha irmã não estando mais aqui, eu sou muito grato a Deus pela vida dela, porque eu tive que passar e eu aprendi. Como faço para continuar em direção ao topo? Será que é fácil? Não, se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Se fosse fácil, para onde você olhasse, você ia ter alguém vencendo, conquistando, tendo resultados. Por que nós olhamos para um lado e para o outro e vemos pouca gente vencendo, pouca gente conquistando? Porque muita gente para no processo, muita gente para no caminho, muita gente não quer ser espremida, não quer ser confrontada, muita gente não aceita. Quantas vezes você chama a atenção de alguém visando o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e aí a pessoa pensa assim, é implicância comigo. Ou essa pessoa não gosta de mim, mas se você está em direção ao topo, sabe que daqui até lá onde você pretende chegar, não é um caminho simples. É comum nesse trajeto você encontrar muita gente voltando, muita gente desistindo, muita gente que não está disposta a enfrentar mais nada, e elas dizem assim, não, eu não tenho que passar por isso. Será que a gente não tem que passar por isso? Se eu quero chegar ao topo, eu assumi um compromisso comigo, com a minha família, com a instituição. Eu perguntei se você está pronto para chegar hoje em casa e dizer que foi demitido. Ninguém está pronto, ninguém quer essa notícia. Porque você deixou pessoas sonhando lá, pessoas que dependem de você, pessoas que veem a vida a partir dos seus olhos. Então, para continuar subindo, para continuar caminhando em direção ao topo, a gente precisa ser resistente. Você está apanhando muito, está sofrendo muito, está difícil.
Mas é exatamente porque você está sendo forjado. Se tivesse uma fábrica de líderes, seria a coisa mais fácil do mundo, porque você monta uma forma e depois vai lá e copia, mas não existe essa forma. Líderes precisam ser forjados. É por isso que algumas pessoas abandonam o processo, é por isso que algumas pessoas desistem, porque elas dizem o seguinte: ah não, é melhor não, eu vou adiar isso mais um pouco, eu vou deixar isso para depois. E sabe o que é pior? É que tem gente que começou bem depois de você e está lá na frente e não pode mais ser alcançada. Tem gente que você orientou, tem gente que você ajudou, tem gente que você treinou, e essas pessoas estão lá na frente e você parou. O que aconteceu? A gente começa junto, temos os mesmos sonhos, os mesmos projetos, e de repente a pessoa dispara e você fica pelo caminho. Eu coloquei aí 5 dicas. Primeira, faça a diferença onde você estiver. Onde você estiver. O texto que eu li é exatamente esse: procurai a paz da cidade para onde vos fiz, que fostes levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aonde você estiver, precisa ser um ambiente de crescimento, harmonioso, alegre, porque você faz parte disso. Você respondeu para mim, foi você que disse, que se houver um conflito onde você mora, você vai ser afetado. Vai chegar mais tarde, vai ficar enclausurado em casa, vai perder compromissos, vai ter dificuldade porque está tendo conflito na sua área, na sua localidade. Se você faz parte de um país, recentemente vimos estourar a guerra da Rússia e da Ucrânia. Isso afetou o mundo. Imagine os moradores da Rússia e da Ucrânia. Muita gente não escolheu isso, muita gente não decidiu isso, mas morava lá. Então, da mesma maneira que alguns acontecimentos interferem direto ou indiretamente na minha vida, sem eu poder escolher, eu preciso decidir o que eu quero viver, mesmo sofrendo oposição, perseguição, mesmo tendo que apanhar algumas vezes. Quando você fala em apanhar, você já tem um grupo que foge, diz assim: eu não quero apanhar não. Nem que apanhar possa lhe trazer benefícios no futuro, nem que apanhar possa te transformar numa pessoa melhor, mais preparada. Algumas pessoas não querem. Então a primeira dica para continuar subindo, para continuar em direção ao topo, é: faça a diferença onde você estiver. Ah, mas eu não sou daqui, a minha função não é essa, o meu trabalho não é esse. Nosso trabalho é fazer diferença, seja onde você estiver. É triste ouvir isso de um funcionário, de um colega de trabalho, é ruim ouvir isso da equipe: o meu trabalho não é esse. E eu vou perguntar sempre: qual é o teu trabalho? Qual é a tua função? Você está aqui para quê? Eu queria que você repetisse comigo: nós estamos aqui para fazer diferença. Diga: não importa onde me coloquem, eu vou fazer diferença. Aquele texto de Jeremias está ali simplesmente porque aquele povo que era cativo nas províncias da Babilônia, eles estavam torcendo para a Babilônia ser destruída. Só que, se a Babilônia fosse destruída, eles também seriam. Da mesma maneira que, se a empresa cresce, avança, expande, isso vai interferir na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos. É por isso que você precisa fazer diferença. Não é porque alguém está olhando, não é porque alguém está acompanhando o seu trabalho, não é porque você tem que prestar relatório, é porque você é uma pessoa em condições de fazer um bom trabalho. Ok? E eu ouvi uns 2 ok, isso é bom pra caramba. Ok? Então, identifique sua realidade. Ninguém que não consegue identificar a sua realidade me convence que vai crescer. Me convence que vai avançar, me convence que vai chegar, e eu vou te explicar por quê. Uma pessoa disse para mim recentemente que queria comprar um carro. Eu perguntei: você tem habilitação? Não. Tua casa tem garagem? Não. Você sabe quanto custa manter um carro? Não. Você já fez cotação de seguro? Não. Eu falei: então você não vai comprar um carro. Porque às vezes a pessoa diz: eu quero comprar um carro, mas ela não se prepara, ela não tem ideia dos gastos, ela não tem ideia do que ela precisa para ter e manter um carro. Então, segunda dica: identifique sua realidade. Você sabe como você está? Você sabe as dificuldades que você está enfrentando? Eu coloquei 3 perguntas ali. Como eu sou?
Você sabe como você é? As pessoas que perdem, elas não dizem eu perdi porque eu sou medíocre, eu perdi porque eu sou preguiçoso, eu perdi porque eu gasto demais, eu perdi porque eu acordava tarde. Elas não dizem isso. Com que frequência você ouve as pessoas dizendo a culpa é minha? Com que frequência você ouve as pessoas dizendo o seguinte, eu fui incompetente? Então, segunda dica, identifique sua realidade, porque talvez tudo que está acontecendo é falta de comprometimento. Não só com o resultado, não só com a causa, mas primeiro com você. Então, a primeira pergunta aqui do lado de cá é, como eu sou? Você tem que saber como você é. Você tem que descobrir, identificar seus pontos de melhoria. Você tem que descobrir onde é que não está indo bem, onde é que não está acontecendo. Porque isso vai evitar que alguém te chame, que alguém coloque isso diante de você. Então eu queria que você repetisse comigo. Como eu sou. Segundo, como me veem. Como você é e como as pessoas te veem são duas coisas diferentes, sim ou não? Sim. Você conhece alguém que acha que é bom pra caraca? Sim. Então às vezes a pessoa acha que ela é muito boa. E qual é o problema de ser muito bom? Tem gente muito boa? Sim. Tem gente que é referência para nós, sim ou não? Sim. Tem gente que nos inspira? Sim. Mas o pior é que às vezes a gente acha que a gente é muito bom. E a gente não aceita conselho, não aceita feedback, a gente não quer estar errado, a gente não aceita apanhar. Então, primeiro, como você é. Segundo, como as pessoas me veem. A maneira como as pessoas te veem pode atrair pessoas para perto de você ou pode afastar. A maneira como as pessoas te veem pode fazer com que elas te ofereçam ajuda ou deixem você quebrar a cara. Eu atendi uma pessoa recentemente que eu dei 5 orientações para ela e ela disse, não, tudo isso eu já sei. E eu encerrei a sessão de espera. Se você já sabe de tudo isso, você tinha que estar feliz, tinha que estar ganhando dinheiro, você não tinha que estar aqui. Por que você me chamou aqui? Se você já sabe tudo, tem que fazer. Então, às vezes, a gente assume o rir, a gente se compromete dizendo, não, eu já sei. Então tem que dar resultado. Então tem que fazer acontecer, então tem que consertar. Então, primeiro, como você é. Segundo, como as pessoas te veem. E terceiro, como você se vê daqui para frente, depois do processo. Ok? Vocês estão aí? Sim. Como você se vê depois do processo? É por isso que você precisa pensar o seguinte, o que eu estou passando agora, as coisas que eu estou me privando, sofrendo, ou está acontecendo comigo, visam me promover a um outro lugar, uma outra situação. Porque se eu não pensar isso, eu não vou resistir. Se eu pensar que todo mundo me persegue, que ninguém me ajuda, que todo mundo me prejudica, que ninguém quer me ver bem, eu não vou ter força para reagir. Então, primeiro, faça a diferença onde você estiver, não importa onde te coloque. Você precisa fazer o melhor lá. Você precisa ser excelente lá. Segundo, identifique a sua realidade. Antes de ter resultado, antes de crescer, você tem que identificar a sua realidade. Quais são os pontos de melhoria? Qual é a sua dificuldade? Tem dificuldade com o horário, tem dificuldade de me organizar, tem dificuldade de chegar cedo, tem dificuldade de cumprir tarefa, não tem energia. Qual é a sua dificuldade? Porque se você não identificar qual é a sua dificuldade, você não vai resolver o problema. Lembra do meu colega que falou que iria comprar um carro? E eu fiz 3 perguntas para ele e ele não sabia responder. Eu falei, você não vai comprar um carro? Você não sabe quanto custa o carro, não sabe quanto custa manter, você não tem garagem em casa, você não tem habilitação. Compra uma bicicleta. Ou seja, antes de você viver aquilo que você sonha, que você idealiza, que você planeja, existe um caminho para cumprir. E é por isso que a gente está aqui. Você está disposto a apanhar mais ainda? Para se formar, para se transformar na melhor versão sua? Sim ou não? Sim. Já ouvi 2, isso é muito bom. Sim. Além de identificar a sua realidade, saber o que está acontecendo. Terceiro, assuma os riscos sempre. Eu coloquei ali, trabalhar pela paz e no setor, gerar um ambiente harmonioso, faltou um H ali, todo dia,
Ser educado e prestativo sempre, não viver reclamando e nem desencorajando. Tem gente que não está animado e nem deixa ninguém ficar animado. Tem gente que está desanimado e desencoraja o outro. Pior coisa que tem para quem está chegando é conversar com alguém antigo desanimado. Porque o novo chega cheio de gás, cheio de alegria. Eu vou crescer aqui, eu vou fazer história aqui, eu vou arrebentar aqui. Dependendo de com quem ele converse, já era. E aí conversa com um que não está animado e tem a habilidade de desencorajar o outro. Vai dizer, rapaz, eu já fui assim com você. Já fui assim, no final isso não vai dar em nada não. Eu já fui comprometido, já fui animado, já sonhei, já fui a melhor. Agora, não acredito mais. Quer dizer, então, não viver reclamando e nem desencorajando ninguém. Vestir a camisa em todas as situações, fazer o melhor que puder sempre. Vencer as adversidades diárias. A gente quer chegar ao topo, sim ou não? Sim. Tem percurso? Tem percalço? Tem dificuldade? Vai ter gente tentando te puxar para trás? Sim. Vai ter gente que não vai te animar? Sim. Vai ter gente dizendo, se eu fosse você eu não fazia? Sim. Se você quer chegar ao topo, você não pode ouvir essas pessoas. Por que eu coloquei ali? Assuma os riscos sempre. Para tudo na vida tem um nível de risco. Só que o único risco que me faz crescer são os riscos conscientes. Vamos lá, quem veio de trem aqui? Levanta a mão para eu ver. Quem veio de ônibus? Quem veio de carro, mas não veio dirigindo? Uau! Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você entrou no ônibus ou no trem, você perguntou ao motorista se ele dormiu bem? Alguém aqui perguntou? Você perguntou ao motorista se ele tem habilitação? Sim ou não? Você perguntou ao motorista se ele está brigado com a esposa? Por que você não perguntou? Você não perguntou porque você acredita que a empresa não vai colocar qualquer pessoa para dirigir um coletivo, sim ou não? Mas se você estiver errado? Você entregou a sua vida na mão de uma pessoa que você não conhece. Você saiu de casa, entrou no ônibus, ou no trem, ou no Uber, ou de carona. Você entregou a sua vida na mão de uma pessoa que você nem sabe quem é. Se você vem de carona é mais fácil. Mas no ônibus, no trem, no Uber, você não sabe quem é essa pessoa. Mas você entrou assim mesmo. Porque a sua ideia era chegar em algum lugar. Vocês concordam que muita coisa podia ter acontecido no trajeto, sim ou não? Sim. Mas você sabe que quando você entrou no ônibus hoje, ou no trem, você assumiu um risco, sim ou não? Sim. Porque você faz isso todos os dias. Ah, Leonardo, eu vou ter que entrar agora no ônibus e no trem e perguntar se o motorista está bem. Não, você acredita que a empresa não vai colocar qualquer pessoa lá. Só que você assume um risco. É um risco automático. Levantar da cama, vir trabalhar todos os dias é assumir um risco. Por que esse risco não te ensina nada? Porque ele é um risco inconsciente. Você faz no automático. Nós precisamos aprender a assumir riscos conscientes. Pode ser difícil, ninguém pode me apoiar, eu vou sofrer, vai ter dificuldade, mas eu sei o que eu estou disposto a passar. Isso é risco consciente. Entrar no ônibus ou no trem, pagar a passagem, sentar, dormir, babar. Tem gente que até baba no ônibus dormindo. Não sabe nem quem é que está dirigindo. Ou seja, você entregou o seu destino, entregou a sua vida, entregou os seus sonhos na mão de uma pessoa, você nem sabe quem é. Por que você faz isso? Porque é um risco inconsciente. Porque se você entrasse, fosse pegar o ônibus, colocasse lá, esse motorista toma Caternal. Esse motorista sofre de pressão alta. Esse motorista não está bem. Se tivesse uma lista na entrada do ônibus, você ia dizer, sabe o quê? Vou pegar o próximo. Mesmo com o risco de me atrasar. Porque o risco de acontecer alguma coisa que esse motorista não está legal é muito grande. Assim não é? Mas por que você não pergunta nada? É que você veio bem porque você assumiu um risco inconsciente. Gente, risco inconsciente não te ensina. Não te faz crescer, não te promove, não te desenvolve. Então, quando alguém te der um desafio, olha para o desafio e fala, não vai ser fácil, mas eu estou disposto. É um risco consciente. Porque se for consciente, quando vier a pressão, quando vier a pancada, você vai dizer, eu já sabia que isso podia acontecer, mas é isso que eu quero.
Então, terceira dica: assuma os riscos sempre. Porque eu ouço de pessoas que falham e colocam a culpa na equipe, coloca a culpa no mais fraco, coloca a culpa no desavisado. A gente precisa assumir o risco. Você não é líder por acaso, você não vai crescer por acaso, você não vai ocupar uma posição de destaque por acaso. Então aprenda a assumir os riscos. Quem aqui namora, é casado ou é noivo? Ih, gente, tem bastante gente na pista aí, hein? Quem aqui é casado, noivo ou namora? Então, quando você estava lá naquele processo de paquera, como é que foi? Alguém fez a ponte e tem aquele colega, aquele parceiro, o parceiro que faz a ponte, né? Se não teve ninguém para fazer a ponte, você foi lá e desenrolou, como alguém falou aqui, como o Fabrício falou. Mas você sabe que lá é assumir risco? Porque você podia chegar lá bem intencionado e a pessoa falar assim, e você não se enxerga não? E nada a ver. E a gente está conversando, mas na boa, nada a ver, nada a ver. Agora, se você ficasse pensando que podia levar um fora, você ia estar sozinho até hoje. Por que você está num relacionamento? Porque você assumiu o risco. Por que você tirou a habilitação? Porque você assumiu o risco. Por que você começou alguma coisa na vida? Porque você assumiu o risco. Todo risco consciente faz crescer, te desenvolve. Mesmo podendo tomar um fora, mesmo podendo ouvir alguém dizer que não vai dar certo, a gente precisa assumir o risco. Ok? Vocês ainda estão aí? Sim! Quarta dica. Fuja da hiena. Se você quer continuar subindo, indo em direção ao topo, você precisa descobrir algumas pessoas que você não pode ter por perto. Quando a gente olha ali, esse personagem se notabilizou pelo seu estilo de vida. Ó vida, ó céus, ó azar. É igual aquele colega que você conta para ele, rapaz, estou muito feliz. Está feliz por quê? Porque eu comprei um carro. Aí ele fala, qual carro que é? Aí quando você fala o carro, ele diz, rapaz, isso aí é mó mamão. Você fala para ele que comprou uma casa, ele falou, comprou aonde? Ah, em tal lugar. Aí, rapaz, lá é área de risco, lá estão quase dando a casa. Você vira para ele e fala, rapaz, estou muito feliz, consegui um emprego, vou começar a segunda. Ele, onde? E lá não paga. Por isso que estão contratando. Quer dizer, esse tipo de pessoa a gente tem que afastar da nossa vida, porque é o perfil hiena. Se você quiser continuar indo em direção ao topo, fuja da hiena. Você deve identificar um monte de gente com esse perfil, que nunca tem uma palavra para te colocar para cima, nunca incentiva, nunca motiva. Característica desse perfil, desse tipo de gente que você tem que fugir. É pessimista em tudo que faz. Preguiçosa e indisposta diante dos desafios, murmuradora e reclama de tudo, medrosa e sem capacidade de reação. O que é uma pessoa sem capacidade de reação? Ela ouve uma notícia chocante ou um acontecimento, ela paralisa. Falta de capacidade de reagir diante do problema. Desencoraja quem chega perto. Você conhece alguém assim? Desencoraja quem chega perto. Você conhece alguém assim? Não olha, não olha, não olha. Não olha para não constranger. Tem gente que você está muito bem. Parar com a pessoa para conversar meia hora, você perde o dia. É o perfil da hiena. Não tem nada de bom para contar, não tem uma palavra que agregue, que some, não consegue. Não tem. Às vezes, a pessoa nem faz por mal, mas ela não tem o que falar para agregar. Então eu vou fugir dela. Se eu identificar que eu não vou conseguir te ajudar, a chance de você me puxar para trás é grande. Então, fuja desse tipo de perfil. Mais uma característica da hiena, se sente ameaçada sempre e ataca. Gente boa precisa estar com a gente, sim ou não? Sim. A hiena, quando vê gente boa, fala, vou matar ele, porque senão ele vai tomar o meu lugar. Vou matar, porque senão ele vai me ofuscar aqui. Eu vou acabar com ele, senão eu vou perder meu espaço. Se sente ameaçada e sempre ataca. Tem lugar para todo mundo crescer aqui? Sim ou não? Sim. Aqui e em qualquer lugar. Depende de você fazer o melhor, se comprometer. Se você ficar com medo da concorrência, se você ficar com medo de avançar, você nunca vai ter motivo para melhorar.
O que faz a gente melhorar? O que faz a gente se refinar? O que faz a gente não parar? É saber que as coisas mudam todo dia. Todo dia as coisas mudam. E se a gente não entender que cada um aqui precisa estar comprometido com o seu resultado final, você vai relaxar. Por que a gente tem que fugir da Iena? Por esses e outros motivos. Não podemos contar com ela nunca. Você conhece alguém assim? Ó, depois eu queria falar com você. Não vou poder não, tá? Não sabe nem o que é. É igual aquele outro perfil que você fala, ó, eu queria falar com você. Se for dinheiro, eu não tenho. A pessoa não sabe nem o que é. Ou seja, não podemos contar com essas pessoas nunca. Desmotiva quem estava animado. Já falei sobre isso aqui. Divide o grupo, tem que separar ali. Divide o grupo com comparações descabidas ou descabidas. É por isso que a hiena não cresce. Nós precisamos agregar. Eu comecei falando sobre Jeremias exatamente porque lá no cativeiro tinha um grupo que não conseguia agregar. É aquele grupo que puxa para trás, que desanima, que desmotiva, que nunca tem uma palavra que te encoraja. Você já tem suas lutas pessoais, seus desafios pessoais. Se você encostar do lado de alguém que só puxa para trás, as chances de você naufragar aumentam. Quinta dica: cumpra os processos. Atenda bem, mesmo o cliente hostil. Seja paciente, mesmo em casos extremos. Entenda que a vida não é simples nem justa. Cumpra tarefas, bata metas e entregue mais. Se você entrega o que te pediram, já é bom. Mas imagina se você entrega um pouco mais. O Senhor Jesus usou um exemplo de servo inútil e negligente. E ele disse que aquele que só faz o que é mandado é inútil e negligente. Mas essa é uma palavra muito dura, mas foi Jesus que falou. Se você entregar, se você fizer só aquilo que você é mandado, você é inútil e negligente. Olha que palavra dura, mas é real. A gente precisa entregar um pouco mais. É bom quando as pessoas nos surpreendem, sim ou não? Sim. A pessoa que entrega um pouco mais é a pessoa que te surpreende. Ela tem um plus, ela tem algo a mais. Você não consegue prever essa pessoa. Ah não, fulano vai aprontar alguma. Que sempre faz, sempre entrega um pouco mais. Identifique problemas e aponte soluções. O que mais nós temos hoje são gente que traz problema. Deixa eu contar um segredo para vocês. Uma das pessoas mais buscadas no mundo, um dos perfis profissionais mais buscados no mundo, são pessoas com alta capacidade de resolução de problemas. O mundo mudou. Eu falei isso na outra reunião, que o currículo é importante, a formação é importante, mas o mundo quer saber qual o problema que você resolve. Por que eu não posso ficar sem você na minha equipe? Por que você não pode faltar? Por que você não pode desistir? Porque você resolve um problema que mais ninguém resolve. Então, identificar problemas e apontar soluções. Porque só apontar o problema é a fila que mais cresce, de gente que só traz problema. Explore todas as possibilidades que tiver. Enquanto a grande oportunidade da sua vida não surgir, explore todas as possibilidades que você tem. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah não, eu estou esperando a grande oportunidade da minha vida. Mas enquanto ela não vem, explore todas as possibilidades que você tem. E aproveite as oportunidades, pois elas são raras. Eu vi uma pessoa dizer que o cavalo selado, ele só passa na nossa frente uma vez. Então aproveite a oportunidade que você está tendo. Muita gente gostaria de estar no seu lugar, muita gente gostaria de ter acesso ao que você tem, muita gente gostaria de trabalhar onde você trabalha, de estar num grupo com perspectiva de crescimento real. Mas às vezes a gente não aproveita a oportunidade, às vezes a gente descansa, às vezes a gente abre mão disso por ouvir a hiena. Seja intenso e obcecado pelo resultado, pois o toco é logo ali. Pense que por mais difícil que esteja hoje, tem coisas que só dependem de você. Eu falei esses dias lá com a minha equipe que o que só depender de mim tem que funcionar. Às vezes o nosso resultado passa por 50 pessoas, 60 pessoas. Mas a minha pergunta é, o que só depende de você, está dando certo? O que só depende de você está funcionando?
Porque o que só depender de você, o que só depender de mim tem que funcionar. Eu vou ficar sem dormir se precisar. Eu vou ficar sem comer se precisar. Porque só depende de mim. Então, o que só depender de você tem que funcionar. Não importa como você vai bater, e sim o quanto você aguenta apanhar. É na vida, é nos relacionamentos, é no dia a dia, é no trabalho. Eu aprendi que nem sempre é o melhor que vence. Às vezes vence o mais resistente, o que não desiste, o que não joga a toalha. Quanta gente melhor do que você e eu tem lá fora, mas desistiram, jogaram a toalha. Eu acordo todos os dias e eu digo isso para mim mesmo: tem muita gente melhor do que eu lá fora, mas eu não vou desistir. Obrigado pelo tempo de vocês e que, independente de qualquer coisa, vocês estejam dispostos a resistir, porque apanhar não é fácil, mas a grande verdade é que nós só estamos aqui hoje porque a gente não desistiu. Obrigado pelo tempo, pela atenção.